Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês, licitantes, um pouquinho de prática de fazer recurso administrativo, tá ok? Então, vamos lá? O primeiro passo que nós precisamos ter em mente é que o direito administrativo é uma área do direito um pouco mais técnica que as demais áreas do direito. Então, o recurso, ele, obviamente, segue essa visão, segue essa lógica. Não é bom você fazer um recurso administrativo, se você é um advogado, como se estivesse fazendo uma apelação, um recurso ordinário com o STJ, como se estivesse fazendo qualquer peça no âmbito do judiciário. Aqui, no processo licitatório, estamos falando de processo administrativo. E o procedimento licitatório, o processo licitatório, ele segue duas faces, na verdade. Ele tem a face técnica e ele tem a face jurídica e legal. Então, as razões pelas quais você recorre, elas podem ter natureza técnica e podem ter natureza jurídica. Então, o que acontece? Vamos lá. Você, para fazer um recurso, você vai, evidentemente, ter aí duas partes, né? O recorrente e o recorrido. O recorrente é aquele que não está satisfeito com a decisão do pregoeiro ou do agente de contratação, e ele, então, quer combater essa decisão. E o recorrido é aquela empresa, aquela licitante concorrente, que foi beneficiada pela decisão tomada no processo, tá bom? Pode ser na fase de julgamento da proposta, pode ser na fase de habilitação. O importante é que não se perca a noção de síntese. Não perder muito tempo com aspectos que são discutíveis, que podem gerar interpretações diversas. A questão tem que mostrar pontualmente o que a lei diz e o que ele deixou de cumprir a lei. No aspecto técnico, você tem que dizer, e aí para isso, quem vai fazer o recurso, se não é ele que tem domínio do que está sendo vendido naquela licitação, se é o jurídico, tem que se fazer a duas mãos. A área que conhece do produto e a área jurídica. Se é um advogado que assessora uma empresa, esse advogado tem que caminhar junto com quem na empresa entende muito daquele produto, daquele serviço. Não dá para fazer uma peça solta. Então, evidentemente, eu não vou aqui falar agora sobre os motivos que a lei trouxe, a Lei 14.133, no artigo 65, ele lá trata do recurso. Não vou aqui me prender às decisões que cabem recurso, ok? Nesse vídeo, eu estou falando para você como se deve fazer. Eu estou iniciando em dizer a você que nós precisamos aprender a fazer recurso administrativo sabendo que é uma área técnica e área jurídica. E aí tem que ter poder de síntese para ir direto ao assunto, não ficar trazendo doutrina em que outros podem discutir aquele entendimento. Isso não vai levar você a lugar nenhum. O mais importante, talvez, seja a jurisprudência do respectivo Tribunal de Contas. Se for uma licitação estadual, vá para as decisões do Tribunal de Contas daquele estado. Se é uma licitação municipal e se naquele estado, aquele município tem Tribunal de Contas, você vai para o entendimento do Tribunal de Contas daquele município. Se não tem Tribunal de Contas municipal, evidentemente, você vai usar o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas da União. Essa jurisprudência dos Tribunais de Contas tem forte peso, tá? E, evidentemente, tem que haver um domínio muito grande da Lei 14.133 de 2021, bem como é necessário que se levante toda a legislação específica que possa disciplinar aquele tipo de atividade no mercado.
tanto a atividade da pessoa jurídica, por exemplo, regras que determinam que aquela pessoa jurídica tem que estar inscrita em tal conselho, em tal órgão, bem como do objeto. Suponhamos se tratar de um objeto que é regulamentado por lei específica, esse objeto tem que ser autorizado por tal órgão. Isso tudo tem que ser levantado antecipadamente, até mesmo antes da fase recursal daquele processo licitatório. Ou seja, quem vai trabalhar essa licitação tem que já ter em mãos todos esses levantamentos, ok? Isso é importante. Então, vamos nos ater aqui agora. Como é que você faz essa peça? Você sabe como é que faz essa peça? Vamos lá. Lá no vocativo, você fala ao ilustríssimo senhor pregoeiro, ao ilustríssimo senhor agente de contratação. Pregoeiro é quando for um pregão. Agente de contratação é quando for uma concorrência. Então, dependendo do caso, ao ilustríssimo senhor pregoeiro ou ao ilustríssimo senhor agente de contratação do órgão tal. Esse foi o nome do órgão. Aí, à sua esquerda, na folha de ofício, à sua esquerda, ali embaixo, você vai colocar assim, qual é o assunto? Aí você coloca lá, recurso administrativo. Assunto em caixa alta, 2 pontos. Recurso administrativo. Logo abaixo, processo, tudo em caixa alta. Processo, 2 pontos. Aí você põe o número do processo administrativo que está no edital. Pregão, 2 pontos. Pega o número do pregão que está no edital. Pregão para registro de preço, número tal. Ou pregão, número tal. Aí, mas embaixo, recorrente, o nome da empresa que está apresentando o recurso e o recorrido, logo abaixo, o nome da empresa que foi beneficiária da decisão tomada no julgamento da proposta ou da habilitação. Então, aqui nós estamos falando de recorrente e recorrido, são os nomes das partes em um recurso administrativo. Repito, recorrente é quem está insatisfeito com a decisão e que quer recorrer para mudar a decisão. Recorrido é a empresa, é a licitante beneficiária daquela decisão. Tá? Aí, depois disso, abaixa mais a sua folha ali e você, então, vai fazer o preâmbulo. O preâmbulo do recurso é aquela parte, aquela cabeça em que você qualifica nome da empresa, inscrito no CNPJ número tal, com sede número tal, ou então, você simplesmente fala assim, olha, empresa tal, inscrita no CNPJ número tal, devidamente qualificada nos autos do processo administrativo número tal, em face da decisão que beneficiou a recorrida, empresa número tal, papapá, conforme qualificada nos autos do processo administrativo tal, vem, por meio deste, apresentar seu recurso administrativo face à decisão do senhor pregoeiro ou do senhor agente de contratação, 2 pontos. Aí, você coloca a linha ali, número 1, em algarismo romano. Você coloca em caixa alta. 1, traço da tempestividade. Aí você vai dizer, o presente recurso atende o prazo estabelecido, cujo prazo final se dará em tanto. Então, aí você está dizendo que o seu recurso está dentro do prazo. Número 2, dos fatos. Aí você vai dizer o que aconteceu no pregão. Você vai dizer que você é licitante, ficou classificado em tal lugar, com preço tal, e que, surpreendentemente, o pregoeiro ou agente de contratação decidiu habilitar ou decidiu aceitar a proposta da recorrida, sem que a mesma tenha atendido o edital no seu item tal, ou termo de referência, etc. Então, os fatos é o que aconteceu. Você vai narrar o que aconteceu. Evidentemente, com bom português, acentuação, ponto e vírgula, tudo bonitinho e de maneira objetiva, ok?
narra os fatos que aconteceu. Qual é o fato? O fato é a decisão. E a decisão, ela está errada por quê? Porque não atendeu à especificação técnica? Porque ele apresentou uma proposta inexequível? Você vai dizer por quê. E o que você disser por quê, você tem que ser muito técnico. Não fazer discurso bonito, falar bonito, nada disso. É ser objetivo e ser técnico. Se é inexequível, você terá que ter, por exemplo, uma planilha para demonstrar a inexequibilidade. A inexequibilidade, por exemplo, ela, se for serviço comum, uma proposta pode estar até 50% de desconto. Acima desse percentual, ele entra na zona da inexequibilidade. Em serviço de engenharia e obras, essa zona de inexequibilidade, ela se dá a partir acima de 25%. Então, quando a licitante apresenta uma proposta e ela é classificada, aceita a proposta acima desses percentuais, ou o pregoeiro ou o agente de contratação, pregoeiro se for um pregão, agente de contratação se for uma concorrência, obrigatoriamente ele não pode aceitar sumariamente essa proposta, cujos valores estão acima dos percentuais aceitos como exequível, ele tem que abrir diligência, ele é obrigado a abrir diligência. E você, então, tem que saber aí sobre diligência, tá? Você vai ter que estudar sobre a obrigatoriedade de se abrir diligência quando uma proposta está dentro da zona de inexequibilidade. Lembrando a você que inexequibilidade, ela não é uma matéria pacífica. A inexequibilidade é uma pressuposição quando ultrapassa os percentuais admitidos, como eu acabei de falar. E aí, então, você vai narrar esse fato. Se o problema é a habilitação, você vai dizer por que a empresa que você está combatendo, por que ela não está habilitada para aquele processo. E aí, você vai ter que ter lido muito bem o edital, vai ter que entender muito bem o que se exige de uma empresa para vender aquele produto, para prestar aquele serviço, ou se a empresa, se você, por exemplo, sabe que é uma empresa que já ultrapassou o faturamento, não está mais enquadrada como ME ou EPP, e aí, então, você diz, olha, essa empresa foi beneficiada pela lei da pequena e microempresa, mas ela já está desenquadrada. Isso aí, lá no aspecto de habilitação. Então, os fatos o inciso, é o ponto número 2 da peça, recurso administrativo, onde você vai narrar tudo isso aí, ok? Aí você vai fazer um outro item chamado o item 3. Nós vamos chamar esse item do direito. Aí você vai trazer a legislação, você vai trazer a jurisprudência dos tribunais de contas respectivos, você vai trazer resoluções dos conselhos que tratam daquela matéria, principalmente quando for engenharia. Você vai trazer instruções normativas, portarias, se for, por exemplo, a área médica hospitalar, resoluções da Anvisa, seja lá o que for, você vai trazer as normas, vai apresentar as normas que estão fundamentando a ilegalidade da decisão tomada. Isso é o item 3, que trata do direito. No item 4, é o último item da peça do recurso administrativo, chama-se do pedido. Esses nomes, item 1, da tempestividade, item 2, dos fatos, item 3, do direito, item 4, do pedido, é tudo em algarismo romano e esses itens são escritos em caixa alta. Você pode até negritar, ok? Do pedido, lá embaixo, você vai colocar simplesmente assim. Nesses termos, requer a habilitação da recorrente e a respectiva inabilitação da recorrida, conforme as razões de fato e de direito acima expostas. Mas embaixo, termos em que, vírgula, pede deferimento. Ponto. Data e assina. Isto é um recurso administrativo. Nós voltamos em breve
com um novo vídeo para falar de recurso administrativo contra o julgamento da proposta, e em outro vídeo, recurso administrativo contra o julgamento da habilitação. E assim a gente vai fazendo uma série de vídeos sobre recurso administrativo. Fica aí um abraço para você. Boa sorte nos negócios. Você, licitante,